Vai, fala aí, que você estava falando então dessa relação da cultura digital com a cultura popular. Certo. Não preciso me reintroduzir, então. Não? A cultura... Eu estava conversando mais cedo com o Trajan. Uma coisa muito importante nessa integração da cultura popular de raiz, da cultura popular de raiz ou tradicional, com a cultura digital. Você estava perguntando se eu achava que era pela cultura viva, como é que eu estava vendo isso, né? No Cultura Viva houve sim esses dois enfoques que agregavam valor, né? Se a coisa tinha legitimidade do ponto de vista de culturas tradicionais ou se ela tinha legitimidade do ponto de vista da cultura digital. Como isso agregou valor em toda a cultura viva que eu pelo menos presenciei, isso fortaleceu sim essa fusão. Agora tem uma questão anterior e mais ainda central, mais do núcleo, né? Que é a seguinte: a cultura digital ou cultura hacker, é que dá até vergonha de falar cultura hacker hoje em dia, tá popzinho demais, mas é verdade. Ela é uma cultura, se você for pegar de verdade mesmo, é uma cultura emergente, não é uma coisa que se deu através de coisas que ficou passando na TV, não é uma coisa que aconteceu por causa de coisas que estavam passando nas rádios, é uma coisa que emergiu da sociedade de verdade, é uma coisa legítima. Da mesma forma como, do ponto de vista da cultura popular, ou das tradicionais, mais tradicionais, que tem mais tempo mesmo, você tem práticas de contar histórias, fazer batuques e coisas assim, que são batuques, não são um batuque que circulou, alguém ganhou dinheiro para aquilo chegar na mão dele, aquilo é uma coisa que sobrou, o pai foi ensinando para o filho porque aquele batuque eles gostavam, aquela música para eles significava, aquilo tinha uma questão séria ali. E essa questão de se reconhecer, de ser uma cultura emergente, e por esse lado a cultura digital, você pode ter chamado de uma cultura de raiz, é uma cultura embasada em coisas verdadeiras mesmo, da sociedade e do ambiente da pessoa de verdade, do ambiente mesmo, não é uma coisa criada nem nada. Isso a gente reconhece no olho. Os mestres da cultura popular, muitas vezes eles se aproximam muito do pessoal da cultura digital, e você conhece no olho que a pessoa está se calcando em coisa de verdade, em coisa verdadeira. A pessoa não está querendo ganhar nada com aquilo, entendeu? Às vezes que é lógico, porque isso é humano, a gente quer se virar, se dar bem com as coisas, isso é natural, mas ele percebe no olho, e a gente reconhece nos mestres também, muitas vezes no olho, que a gente está trabalhando com cultura de raiz, cultura de verdade, cultura que... Eu acho que por isso que essas duas culturas começaram a conversar muito nesses últimos tempos. Eu acho que teve uma força sim que o governo deu com a cultura viva, eu acho que com outras questões também foi se dado uma força, mas também tem uma coisa que é natural que acontece, entendeu? Esses dois grupos de cultura digital e de culturas mais tradicionais, elas estão falando de coisas que no fundo é a mesma. Então, você está falando do seu meio de verdade, você está tratando ele com verdade e tratando com bagagem que chegou até você. E com respeito. Você sabe o que você sabe e você não fica dando de que você sabe que você não sabe. Isso é uma questão que se faz com respeito dentro da cultura popular. Se você fizer isso errado dentro de um terreiro, por exemplo, você é descartado. Faz isso numa rodinha de hacker, por exemplo, desculpa, o pessoal descarta. Que você falar dali pra frente, você está fora. Eu tô nem de falar nada, entendeu? Mas é natural, porque você está falando de verdade. Ali a substância, por mais que isso seja enganoso, pode ser enganoso, filosoficamente pode não fazer sentido nenhum, algumas vertentes realmente não fazem sentido nenhum em verdade e tal, mas é nisso que se baseia. E como que você acha que pode se dar esse diálogo, talvez entre essas culturas mais raiz e culturas talvez mais emergentes, que estão chegando agora e estão encontrando um cenário aí de uma ampla conexão e querem se conectar também, só que partem de outros paradigmas, de outros objetivos, porque quando a gente fala de rede também, as redes têm diferentes metodologias, diferentes objetivos. Tem rede que ela quer ser uma puta rede ampla, nacional, para articular um monte de coisa, e tem aquela rede que ela tem mais um outro foco, uma outra proposta de não ser tão ampla, tão grande. Como que você vê essa relação entre esses diferentes... Convivência. Você tem que ver, a gente falando, é legal, é muito desenvolvida na nossa capacidade verbal, mas até certo ponto também a gente não passa de uns tuiuiu cantando bonito, né? Uns negócios, não faz tanto sentido assim. A gente aprende muito absorvendo com presencial mesmo, né? Você passa tempo junto. Então se o pessoal que está chegando, tem culturas emergentes que a gente até reconhece mesmo, mudou, né? Nossas capacidades de comunicação e tudo. Então a gente está criando, tem vários... É ruim chamar de tribo também, fica clichêsado, mas tem vários... Podemos chamar até de culturas mesmo, igual você colocou, emergindo e tudo mais.
Eu acho que se quer beber das fontes, que eu acho que está correto, beber das fontes que estão aqui antes, que estão aí, uma bagagem super grande, quer olhar sentado em ombros de gigantes, né? Que é uma frase do Isaac Newton, isso daí. Se ele viu mais longe é porque ele estava em ombros de gigantes. Que eu acho que está certo, é isso mesmo, a melhor forma da gente poder caminhar é conviver, né? Tá junto, gastar o seu tempo sim, ficando perto ali, pode ser bebendo, pode ser fazendo o que a pessoa preferir, mas estar junto, né? Sem preconceito, sem ficar passando por cima, sem ficar tentando aparecer demais também. Que a gente tem essas questões, a gente tem que se policiar, né? E é natural que quem esteja chegando ou esteja querendo se integrar nos meios e coisas assim, esteja um pouco mais afoito para aparecer mesmo, né? Isso é natural, então a gente tem que se policiar um pouquinho porque ninguém gosta disso, né? Nem que o outro que acabou de chegar gosta quando vê o irmãozinho fazendo isso, então só a gente tomar cuidado com essas coisas porque atrapalha a convivência, mas o pessoal está sempre aberto. Eu nunca vi um pessoal de tradição mesmo, de raiz não me acolher, os indígenas não me acolherem, ou acolher outras pessoas. Só se chegar tranquilo, suave, na humildade, e aí rola. E qual que você acha que é a importância histórica dessas redes hoje? Em termos de tecnologia, em termos de política mesmo, de uma outra possibilidade da democracia? Essas redes quais? As emergentes ou as tradicionais? As emergentes não, as que estão surgindo agora mesmo, ou as emergentes hackers ou as tradicionais? Essa ampla conexão de diversas redes que já existiam, que estão aparecendo agora, essa grande conexão que está se dando hoje. Hoje, digo inclusive no Fórum Social Mundial, no Conexões Globais, em 2012, pós-crise no MINC, ocupações no mundo inteiro. Qual você acha o papel, talvez, de 2012 nesse cenário das redes, pensando historicamente? Tá. Assim, o 2011, eu tenho a impressão de que daqui a 10 anos a gente vai olhar para trás e vai ver que 2011 foi onde ou foi coroado um processo ou onde começou uma coisa bombástica, talvez até dê na mesma, né? E não sei se vai ser 2011, vai ser cataclismático, se a gente vai mudar, realmente transcender esse ano. Mas 2011 a gente a Microsoft fez contribuições massivas no kernel Linux. Nada entra no kernel Linux que não passar pela mão antes era o Linus Torvalds, né? Agora ele está delegando. O Steve Jobs morreu, teve as questões árabes, né? A gente comprou um laptop para um moleque lá da Bahia, de Bailux, por crowdfunding. Ou seja, rolou um crowdfunding que não era nada espetacular, era um laptop para o moleque na Bahia. Isso é uma mudança de paradigma, né? Totalmente. Foi comprado um busão para a galera, um busão hacker, com crowdfunding também. Então, 2011, para mim, eu acho que daqui a 10 anos, o que acontecer esse ano agora, lógico, 2011 rolou, entendeu? 2011 que vai ser talvez o grande... A gente vai olhar para trás e falar, putz, agora... Essa questão das redes se conectando, todo mundo, virando um grande emaranhado, isso é um desejo antigo, né, da humanidade. E tem várias coisas de mitologias e arquétipos mesmo, em várias culturas. A que mais me impressionou, a última, ou seja, eu estou querendo colocar que talvez isso seja uma coisa do nosso inconsciente ou uma coisa espiritual, vai saber, cada um tem o seu métier, né, para poder explicar as coisas, as suas nuances. Mas foi o Teilhard de Chardin. Ele era um padre francês, jesuíta, e ele viveu no século XIX, e ele tinha visões também. E ele falou sobre o século que ia rolar isso, que está rolando agora, no final da virada do século XX, se não me engano, ele preveu mais ou menos a data também. E ele descreveu que ia ficar todo mundo tão interligado que ia ser como um cérebro, grande cérebro pensante, e a gente ia transcender dessa forma. E isso teve visões também, que ele ficava orando e tal, e ficava em estado meditativo. Eu acho que a gente está assim, caminhando para uma coisa assim. Eu só penso que a gente está começando a ficar meio atrasado na bolha de gel, né? E a gente podia já fazer uma bolhona de gel com vários equipamentos de alimentação, de higiene e que mais que algumas coisas para alguns chapantes. Que mais que podia ser bom? E uns tubos, né, para poder colocar assim e ficar de boa. Acho que a gente está um pouquinho atrasado nisso, porque a gente está conectado o suficiente. Nosso corpo já não é igual ao que era há 20 anos atrás. A gente fica ali sentado mesmo, a gente fica ali horas por dia, uma boa parte da população. A gente precisa começar a fazer umas escrivaninhas um pouco mais ergonômicas. Não é nem escrivaninha, é estação de trabalho mesmo. Você poder ficar assim, sentadão, fazendo. Eu acho que está urgindo esse tipo de coisa mesmo. Em 2012, não sei
em que ponto que a gente vai chegar em 2012. Em 2011, para mim, é que foi o grande marco, eu não sei o que vai acontecer, né? Eu acho que é isso, entendeu? Essas redes, elas estão previstas, são desejadas, inclusive do lado espiritual, que eu acho que é muito rico trabalhar com isso para a gente ter compreensão sobre o mundo. Tem algumas correntes espirituais que elas veem tudo que é ruim em nós tem a ver com você querer se separar do resto, se separar do mundo, se separar do próximo, se separar, não comungar, não ter uma comunhão com o resto da sociedade. Tudo que tem de bom é um desejo de união. No fundo, no final das contas, você for cavucar mesmo, ou cavar, no final é união e desunião, só isso. Eu acho que a gente tem esse desejo mesmo, a gente vai ficar com essas redes aí mesmo, a gente vai fazer um monte de coisa nesse sentido. Vai estar todo mundo apoiando, tem sempre um outro que surta um pouquinho, né? Porque é normal. Várias questões aí. E como que você, tipo, vê hoje essa dimensão internacional, talvez? Aí falando mais, talvez, da cultura digital. Esses movimentos que se organizam através da internet, mas também para discutir a internet em si e, mais do que isso, no ambiente de internet, né? É uma meta-rede em 3 níveis, de usar a internet como ferramenta, como demanda e como ambiente. O principal que eu acho que tem que se ligar nesse negócio é o seguinte: os líderes. O que é um líder? Um líder é uma pessoa que ela está usufruindo do estado das coisas. Ela também é uma pessoa que está ajudando a fazer coisas, não é isso, mas ela tem esse outro cara, ela tem esse cara está muito bem definido, ela é uma liderança, ela é uma pessoa que está tendo destaque no que está acontecendo. Se você muda a conjuntura, você não tem garantia nenhuma de que o líder vai continuar sendo líder. Isso faz com que os líderes, automaticamente, instintivamente, eu acho que a grande maioria não é consciente que faz isso, mas tendem a manter esses mecanismos. Além disso, pensa numa rede, vamos falar de uma rede que eu acho bastante representativa, porque inclusive ela tem várias facetas e tal, de meta-reciclagem. Imagina que você tem um líder ali, ou vamos falar um cara bom ali, tem um cara legal ali. Vamos pegar esse cara, vamos supor que eu tô querendo atrapalhar aquele esquema ali, porque eu tô vendo que a galera tá começando a se instrumentalizar para bater de frente, tá rompendo paradigmas que são estruturais das coisas que acontecem. Não é nem má intenção, mas o meta-hack não pode se desenvolver, beleza. Eu pego um cara que é bom lá, que é o cara que tem destaque, é respeitado, e pingo 15, 20 mil na mão dele, para ele fazer só aquilo. O que vai acontecer? Todo mundo ali faz 1000 coisas, não faz só meta-hack, não cuida só daquilo. Aquele cara vai se destacar completamente, vai ser a liderança do meta-hack. Você acabou de conseguir segurar uma rede inteira, 100, 200, 300 pessoas, pagando 15 mil para uma pessoa só. Então isso não é nem que alguém, não é que um cara carequinha, sabe, que ele tem uma sobrancelha para cima, outra para baixo, não é isso. É uma coisa muito mais natural. As coisas são como elas são porque elas têm mecanismos de manutenção. Certo? Então esse é um dos mecanismos de manutenção, isso é natural, um dos caras vai acabar arranjando grana, ou alguém vai bancar ele, ou até mesmo alguém pode ser mal intencionado e falar, eu quero zoar essa mulher, que eu vou surgir um líder ali no meio. Aí o que você vai ter? Você vai ter um cara ali no meio, você vai amortecer 100, 200, 300 caras bancando um, entendeu? Isso é uma coisa do nosso meio, né? Igual, por exemplo, aumenta o ciclo das águas porque aumentou a temperatura. Você está tentando gastar a energia. Não é que a Terra pensou isso, é um mecanismo natural, tem mecanismo de manutenção. Senão não estaria com essa temperatura e pressão o tempo inteiro, né? As condições são estáveis porque tem mecanismos de manutenção. Desenvolve um pouco essa ideia, assim, dessa centralização das redes, como que isso pode atrapalhar a formação de líderes e, no caso, qual que seria a saída hoje? Pensando com base em novos paradigmas, como que você faz ações concretas e você se articula concretamente sem lideranças? Olha, você se articula concretamente sem liderança fazendo as coisas, né? Agora, também, lógico que todo extremismo, fundamentalismo também, ele, não sei se todo, mas ele tem se mostrado, né, pela experiência, tem se mostrado uma coisa não lá muito positiva. Então, vamos pensar que surjam vários líderes, entendeu? Tá numa roda ali, não tem nada de errado, tem cara que tem mais conhecimento mesmo, entendeu? Não tem nada de errado, o cara, todo mundo naturalmente presta mais atenção no que aquele cara tá falando, o cara tá falando uma coisa com coisa, é representativo o que ele tá jogando na roda. Isso é uma coisa natural. O problema é quando você tem uma liderança instituída mesmo, uma coisa muito grande, é um cara para chefiar muita gente, esse tipo de coisa, e poder corrompe, isso não é eu que tô falando, isso é constatado, poder corrompe.
E isso é um processo natural. Agora, sem líderes mesmo, eu não sei se isso é possível. Em duas pessoas, tipo tá eu e você aqui, nós dois, geralmente não tem hierarquia, né? Geralmente é plano. Você tem só dois, você não precisa usufruir da verticalização. Mas 3 ou mais pessoas, você para pra você ver, você vai pra uma mesa de bar ou pra qualquer lugar, sempre uma das 3 pessoas é quem tá meio que dando a toada, dando a sintonia. Isso migra naturalmente, porque é saudável que migra. Não é só uma pessoa que centraliza. 3 ou mais pessoas já tem hierarquia. Eu não sei se dá para abolir, não é exatamente disso que eu estava falando, mas de fazer sem liderança nenhuma. Eu estou quebrando um pouquinho a cabeça porque eu estou tentando unir para responder, porque talvez seja mais nesse caso que você está querendo, como é que faz uma coisa institucional sem liderança? Que você consiga fazer prestação de contas, aí eu já não sei realmente. E não necessariamente sem liderança, mas sem uma certa centralização, uma distribuição de tarefas. Como que você articula, na verdade, a vontade autônoma e espontânea de fazer as coisas de forma compartilhada e a concretude de tarefas que demandam tempo, energia e pessoas? Como que você acha que dá para articular essas duas coisas sem centralizar e sem ter chefes e... Apostar na naturalidade do fluxo. Tipo, o que eu não se eu tô aqui forçado, tô me esforçando, tô sofrendo demais para estar aqui, eu não procuro outro lugar, entendeu? Então, estar em lugares que o fluxo é natural e que você vai fazendo as coisas por naturalidade e achar o seu nicho onde você... Porque é um prazer também ser produtivo, né? Gerar coisa para os outros e tudo mais. Não é uma questão só de ambição egoísta, vai? Existem ambições saudáveis, né? Que você quer mesmo estar colaborando, contribuindo com as coisas. Então, mas eu acho que apostar na naturalidade do fluxo. Apostar que você pode estar fazendo as coisas que você gosta, a hora que você quiser, e que não é só porque você gosta que aquilo é improdutivo. Tentar vincular essas coisas que você gosta com o que outras pessoas gostam e ficar convivendo. O Lab nosso é muito baseado nisso. A bateria acabou.